Amém. Um culto pode mudar a sua vida, amém? E esse culto pode mudar a sua vida, pode mudar o rumo da sua vida, isso eu garanto. Eu gostaria de perguntar para cada um de vocês, quem trouxe Bíblia física aí e Bíblia digital? Agora eu estou aceitando digital também. Levanta a sua Bíblia aí, vamos dar uma olhada. Muita gente, que bom, que bom. Eu vou te convidar para abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 1, verso 35. João capítulo 1, verso 35, pelo menos esse você pode abrir. O título da mensagem é esse: Vem e vê. Vem e vê. Enquanto eu leio esse texto, eu convido você para observar e perceber uma sucessão de convites que esse trecho da Bíblia está mostrando. É uma versão do Evangelho de João sobre o início do ministério de Jesus, chamando seus primeiros discípulos. Ele diz assim: no dia seguinte, João Batista, que anunciava que Jesus era o Messias, estava ali, novamente com dois dos seus discípulos. E quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos, quando ouviram isso, seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus, que os dois o seguiam, perguntou: o que vocês querem comigo? E eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde você está hospedado? E ele respondeu: venham e vocês verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram que ele estava hospedado, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que estava seguindo Jesus, era um dos dois discípulos de João. E o primeiro que ele encontrou depois disso foi Simão, que era o seu irmão, e disse: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Então ele levou Simão até Jesus. E quando Jesus olhou para ele, disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. E no dia seguinte, Jesus, vocês estão entendendo essa história até aqui? João Batista tinha dois discípulos, apontou para Jesus, os dois seguiram Jesus, um deles era André. André viu onde Jesus estava, contou para o seu irmão Pedro e levou Pedro até Jesus. Agora no dia seguinte, Jesus decidiu partir para Galileia, e lá ele encontrou Filipe e disse para ele: siga-me. Agora, Felipe, André e Pedro eram da mesma cidade, em Betsaida. Agora Felipe encontra Natanael e disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem os profetas também escreveram. É Jesus de Nazaré, da cidade de Nazaré, o filho do José. Então Natanael, meio que em tom jocoso, zombando, disse: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque era uma cidade muito pequena e muito pobre. Então Felipe disse para ele: venha e veja. E ao ver Natanael se aproximando, Jesus disse: aí está então um verdadeiro israelita, de quem não há falsidade. E Natanael perguntou: de onde que você me conhece? E Jesus respondeu: eu vi você quando ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe te chamar. Então Natanael declarou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Amém? Amém. Vem e vê. Esse é o título da mensagem de hoje, e eu oro para que provoque um divisor de águas na sua vida. Eu cresci na igreja, e mesmo crescendo na igreja, em algum momento da infância ou da juventude, você tem que tomar a decisão de seguir Jesus pelas suas próprias pernas. Na adolescência, já contei algumas vezes, me afastei um pouco, estava trabalhando, estudando, e o grupo de adolescentes da minha igreja começou a se reunir nas casas toda sexta-feira, e eles começaram a me convidar para ir nessas reuniões. E eu sempre dizia: tá bom, eu vou, estou indo, tá bom, mas não ia nunca. E eu percebi que eles estavam tramando esse convite, porque eram muitas pessoas diferentes me fazendo o mesmo convite. Ligavam para mim, iam na minha casa, quando me encontravam em algum lugar, faziam questão de me convidar para que eu participasse daquelas reuniões. Um dia, era uma sexta-feira, tinha trabalhado o dia inteiro, tinha estudado à noite, cheguei tarde em casa, e quando eu abri a porta, a reunião dos adolescentes estava acontecendo dentro da minha casa, na sala. E quando eu vi aquilo, eu pedi desculpa, e eu ia direto no meu quarto: desculpa, não queria atrapalhar vocês. E eles falaram: não, a gente só estava te esperando para começar. Me lasquei. Eles me obrigaram então a ficar no louvor, me obrigaram a ouvir a palavra, me obrigaram depois a ficar naquele período de discussão e conversa logo depois. E naquele dia eu senti impressões muito fortes do Espírito Santo através daqueles irmãos, e eu tomei uma decisão muito importante de começar a frequentar a igreja de fato. Os convites que aqueles irmãos me fizeram, me trouxeram até Jesus. Eu não estava indo na igreja, e eles trouxeram a igreja até onde eu estava.
O que eu quero dizer hoje é que é muito comum você ser convidado para um evento, para uma festa, para um aniversário, para algum casamento, ou até mesmo para um culto, e dependendo da experiência que você tem lá, esse convite tem o poder de mudar para sempre a sua vida. Essa história que nós lemos, e assim, por toda a Bíblia e nos Evangelhos, parece uma frequência, vidas sendo mudadas após um convite. Jesus convidando pessoas para segui-lo e terem suas vidas completamente transformadas. Pessoas, seguidores de Jesus, outras pessoas para seguirem a Jesus e terem suas vidas completamente transformadas. Parece que a maior parte da transformação na vida das pessoas começa com um simples convite da parte de Deus. Eu quero falar hoje claramente sobre você ter coragem, você ser intencional em compartilhar a sua fé com outras pessoas. Mas antes eu quero dar um passo atrás e ler o que o próprio Jesus fala em João capítulo 7. Ele diz o seguinte: Jesus levanta-se e dá uma espécie de venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam aqueles que crescem nele. Então veja bem, Jesus não está dizendo que ele é uma fonte onde você bebe água em alguém, e ele não está falando de um rio de verdade que flua dentro do coração de alguém. Ele está usando aqui o que, num primeiro momento, todo mundo vai acreditar que é uma metáfora. Agora, na teologia, o nome disso é símile, vem da ideia de similar ou similaridade. E quando você tem esse tipo de expressão na Bíblia, você precisa se aprofundar naquele objeto ou naquela figura ilustrativa. Algumas vezes você vai ler em Provérbios, por exemplo, que você precisa ser prudente como a serpente. Não é que você vai ser uma serpente, mas você deve observar a prudência da serpente. Outras vezes que nós somos como árvores plantadas. Você não é uma árvore, mas precisa entender o que o autor ou quem disse aquilo queria trazer de significado. Agora eu quero destacar então só 3 coisas a respeito do rio. A primeira coisa é que um rio, ele sempre tem uma nascente, ele sempre tem uma fonte. E quando nós estamos falando agora que esse rio que flui dentro de nós não vem de nós mesmos, tem uma fonte, a única fonte possível de vir esse rio é o próprio Deus, é o Espírito Santo. Ele diz: quem crer em mim perceberá mudanças internas. Nesse rio você receberá uma fonte que não vem de você mesmo. A segunda característica de um rio é que ele é imparável, ele rasga, corta obstáculos, você não consegue parar um rio, basta você olhar os canyons, fotos de canyons, e você vai ver a força de um rio. Então quando a Bíblia está falando que vai fluir de dentro de nós, significa que tem uma fonte, é poderosa e tem poder para cortar qualquer coisa, nada pode parar esse rio que flui de dentro de nós. E a terceira e última coisa é que um rio é barulhento, ele não fica em silêncio. E quando a Bíblia está falando isso e fazendo uma analogia sobre aquele que entrega a vida para Jesus, do seu interior fluirão rios, é esse barulho santo que começa a brilhar e começa a tremer aqui dentro, uma coisa meio... Faça assim comigo, faça assim. Nos 4 cultos hoje, todo mundo repetiu, eu acho isso muito legal. O que de fato esse exemplo de Jesus está dizendo é que deve haver algo em mim que seja impossível de ficar em silêncio. Um rio que nasce do coração de Deus e explode para outras pessoas. A gente sabe, são desejos que nós temos, que eles não vêm de nós mesmos. Você entende o que eu estou falando, não entende? Agora, sobre o meu ponto, eu acredito que todo mundo aqui tem um tipo de amigo que é amante de séries, mas ele não só gosta de séries, como ele se torna um vendedor, um divulgador da série. E quando você está num jantar, está num aniversário, está em algum lugar, ele está dizendo assim: você tem que ver tal série. Você não viu ainda essa série? Não, essa série é muito legal, ela é muito boa, porque tem... Sabe, eu como pastor, ao longo desses anos, é engraçado, a maior parte das pessoas, pela minha figura, sempre me indicou uma série. Falou: pastor, tu tem que ver a série This Is Us. E aí todo mundo: tu não viu ainda This Is Us? Ela é maravilhosa. Eu falei: eu nunca vi, e eu acho que eu nunca vou ver. Mas todo mundo tem esse rio fluindo de dentro, com esse desejo de compartilhar e mostrar para outras pessoas aquilo que viu e aquilo que experimentou.
A mesma coisa acontece com o restaurante. Quando você tem o seu restaurante predileto, você sempre quer levar as pessoas lá naquele lugar, você sempre quer dizer, não, mas esse restaurante é muito bom, você tem que ir lá, tem que provar essa comida. Quer ver, vamos fazer um teste aqui. Pense agora aí no seu restaurante predileto, o restaurante que você mais gosta de ir. Se pudesse sair daqui e ir para lá agora, você gostaria de estar lá. Pensou aí? Então o exercício vai ser esse, eu vou contar até 3, e todo mundo vai falar bem alto o nome desse restaurante, para a gente ver se é o mesmo, tá bom? Quando eu falar já, 1, 2, 3 e já! Não era o mesmo, não era o mesmo restaurante, com certeza. Nós gastaríamos aqui no mínimo meia hora, explicando por que o meu é melhor, e você explicaria por que você acha que o seu é melhor, e chegaríamos à conclusão que foi em função das experiências que você teve, do que você sentiu, ou no seu paladar, ou quando estava lá, é com certeza isso. E a pergunta que eu tenho para me fazer hoje é, por que então, quando se trata de Jesus, talvez nós não tenhamos essa mesma motivação? Por que quando nós estamos falando de compartilhar o Evangelho das Boas Novas, nós não temos essa mesma motivação? Eu vou fazer um segundo exercício e peço que todo mundo participe, tanto aqui quanto na live, escrevendo no chat. E a pergunta, se você se encaixar, levante a mão comigo, por favor. É a seguinte pergunta: quem aqui já entregou a sua vida para Jesus e por causa dessa decisão teve a sua vida transformada? Levante a mão. No chat escreva lá, eu pastor, minha vida foi transformada. Olha só. Quase todo mundo teve a sua vida transformada. Então a pergunta é, por que nós não diríamos para as pessoas virem e ver e experimentar aquilo que nós experimentamos? Deixa eu ir um pouco melhor agora. Por que eu ficaria mais empolgado em indicar uma série que eu vi do que o evangelho transformador que vai alterar a eternidade de alguém? Agora vocês estão aí, gente, que bom. Que bom que vocês acordaram. Eu achei que vocês estavam em choque. Está todo mundo aí. O que importa é que no trono Ele está. É isso que importa. Eu vou destacar aqui, rapidamente, não 1 ponto, não 2 pontos, não 3 pontos, não 4 pontos. Eu vou destacar 5 pontos dessa pregação. Meu Deus, vai até a meia-noite esse culto. Em 12 anos, eu tive que pregar no culto das 4 horas, eu tive que pregar 20 minutos, gente. Corri, acelerei demais. Primeira vez na vida que eu prego em 20 minutos. E agora é a primeira vez na vida que eu prego em 5 pontos. Mas eu garanto para vocês que vai ser muito rápido. Primeira coisa, primeira observação, 5 coisas destacadas nesse texto é que nós devemos encontrar alguém. Devemos encontrar alguém. Me lembrei até daquele hino evangélico, encontrar alguém. E eu vou explicar isso. Olha a sucessão de encontros que esse texto mostra. André foi ao encontro de Pedro. Jesus encontrou Felipe. E Felipe encontrou Natanael. Antes de convidar alguém, você precisa encontrar alguém. Pedir para Deus colocar no seu coração nomes de pessoas, figura das pessoas com as quais Ele quer se encontrar. Esse encontrar eu quero aprofundar. No original, no grego, é a palavra eurístico, que obviamente significa encontrar, mas ele amplifica para localizar, identificar, adquirir, obter ou até ganhar. Então, quando eu estou dizendo que você precisa encontrar alguém, você vai precisar localizar no meio da multidão alguém com a qual Deus queira que você faça o convite. Amém? Está começando a fazer sentido? No meio do seu trabalho, naquele monte de gente que você vê todo dia, alguém ali será encontrado por Deus através da sua vida. No local em que você frequenta todos os dias, talvez na academia, talvez o seu vizinho, que você sabe quem é ele. Você já conversou com ele sobre o tempo, já conversou sobre futebol, já conversou sobre política, mas você não sabe o que está por detrás do seu coração. Antes de fazer qualquer convite, nós precisamos nos aproximar intencionalmente das pessoas, nos perguntando: Senhor, quem você quer encontrar hoje? Quem é a pessoa que você deseja que eu compartilhe
compartilhe o evangelho através de um simples convite. Eu estou dizendo isso porque na próxima semana nós vamos começar uma série, teremos 13 episódios e a série é muito ampla. Você pode trazer qualquer pessoa, qualquer convidado, que a série vai se encaixar, inclusive para uma pessoa que não crê em Deus, e o título dessa série será Tudo Fora do Lugar, ou seja, nós vamos aprender à luz da Bíblia, colocar todas as áreas da nossa vida no lugar, e eu quero encorajar cada um de vocês a orar, a perceber onde vocês moram, onde vocês trabalham, no meio da sua família, pessoas do seu convívio, ou talvez não do seu convívio, para vir à igreja através de um simples convite, mas antes precisa encontrar as pessoas. Número 1 é isso. Número 2, nós devemos então fazer o convite mais simples possível, que é, vem e vê. O convite mais simples que você pode fazer para alguém é esse, vem e vê. Olha aqui o que acontece nessa história. João Batista, ele fala para os seus discípulos, coloca lá para mim por favor, ele disse para eles, vejam, ali está o Cordeiro de Deus. Mais adiante, Jesus disse aos discípulos que foram atrás dele, venham e vejam, me acompanhem. André leva Pedro até Jesus dizendo, veja, observe. Jesus encontrou Filipe e disse, siga-me, venha comigo. E Filipe encontrou Natanael e disse, vem e vê. Todos eles falam uma espécie de versão do vem e vê. Desde o início do evangelho, desde as primícias, dos primórdios da comunicação do evangelho, ele tem acontecido não por largas pregações, não por grandes cruzadas, mas por pequenos convites como esse, vem e vê. Muitas pessoas, muitos de nós, querem entrar em embates e conversas teológicas, e explicar, não, mas você está certo, não, eu estou errado, você quer discutir, você quer ter mais informações, para ter argumentos para conversar com alguém, enquanto o evangelho avança com um simples convite, vem e vê. Ah, mas essa história de Adão e Eva, como é que é? Vem e vê. Tá, mas e dízimo, e oferta, como é que vai ser isso? Vem e vê. Quando você observar, as escrituras, está cheio de pessoas que estão fazendo pequenos convites, que transformam a vida das pessoas. Jesus está agora na beira daquele poço com a mulher samaritana. Samaritanos e judeus eram praticamente inimigos. Jesus tem uma conversa com ela sobre água e ele diz para ela fala, como é que você está conversando comigo? Você não pode, eu sou uma mulher, sou uma samaritana, nós não nos damos. E Jesus disse para ela, se você bebesse da água que eu te der, você jamais voltaria a ter sede. De novo, ele está usando aqui uma símile. E aí a mulher disse, então me dá essa água, para não precisar voltar mais nesse poço aqui. Ela estava ao meio-dia, ela não podia ir de manhã, por conta do seu passado com as outras mulheres, ela tinha que ir ao meio-dia. E Jesus disse, tá bom, eu te dou essa água, chama o teu marido. E ela diz, eu não tenho marido. E aí vem a bomba, bem disseste, você já teve 5, e o 6º não é seu marido. E ela, opa, vejo que és profeta, mudou a história. E aí sabe o que essa mulher faz? Ela deixa para trás o seu cântaro, que representa tudo que ela tinha, sai correndo, volta para a cidade, e o que ela diz para todas as pessoas da cidade? Não tinha faculdade, não tinha teologia, ela tinha alguns segundos de convertida, e ela diz para todo mundo, venham ver um homem que me disse tudo a meu respeito, quem sabe ele não é o Messias. Um simples convite, vem ver. Tá, mas e aí? Vai ter gritaria lá no culto? Vem. Quanto tempo vai demorar? Vem. Tá, mas vamos falar de dinheiro, vamos começar? Vem. Eu não acredito, eu não vou me jogar, não vou me atirar, não pensa não que eu vou entrar nesse negócio de religião. Só vem ver. Eu saio de casa todos os dias de manhã com esse coração, sempre uma oração muito simples, dizendo, Senhor, quem você quer identificar hoje? E você quer que eu lance algum tipo de semente? Com quem você quer que eu converse? Todos os dias eu tento estar conversando com alguém e falando algum tipo de palavra, ou orando por alguém. E onde é o meu melhor estágio, onde eu pratico mais, é com todo motorista de aplicativo. É porque é muito fácil, você estabelece ali uma conversa e seja lá a resposta dele, é uma oportunidade para orar por ele. Eu pergunto, e como é que foi o dia hoje? Ah, foi muito ruim. Posso orar por você? E a família? Ah, me separei. Posso orar por você? Está feliz ou está triste hoje? Estou feliz. Posso orar por você? E eu faço isso. Eu já orei e eu já fiz convite para dezenas e dezenas de pessoas que
por alguns minutos me conduzindo de um lugar até o outro. E muitas vezes, volta e meia, alguém passa ali, pastor, eu fui aquela pessoa que você orou. Agora, algumas semanas atrás, veio um senhor com toda a sua família, e ele disse para mim, lembra aquela vez, eu te deixei em tal lugar, você orou por mim, disse algumas palavras sobre a minha esposa, orou pela minha família, eu até chorei. Gente, eu não lembro de nada. Eu falei, não lembro de nada. A única coisa que eu fiz é um pequeno convite, vem e vê. E eu faço um convite personalizado, eu sempre digo, vai até lá, e você é meu convidado especial, e eu vou reservar um lugar especial para você. E você vai dizer, você diz isso porque você é pastor. Não, só porque eu sou um membro da igreja. Porque todo mundo que for convidado para vir na igreja é um convidado especial, e todo banco aqui onde alguém sentar é um banco especial para sentar. E eu ainda digo assim, fala o meu nome lá na frente. E eles vêm, eu sou convidado do pastor Maurício. E o pessoal lá na frente já libera, tá bom? Pode sentar em qualquer banco, todos são especiais, entra aí. Um simples convite que pode mudar a vida de uma pessoa. Primeiro, nós devemos no nosso coração encontrar alguém, depois fazer um simples convite, e agora talvez seja um momento que você começa a ficar preocupado sobre a responsabilidade do convite. Alguns de vocês têm medo, outros têm vergonha, outros não se sentem à altura de convidar alguém, ou nem sabem como, e eu vou falar agora simplesmente 3 coisas nos próximos passos, para tirar todo o peso e todo o medo do seu coração. O ponto 3 é esse: nós não controlamos o resultado. Não controlamos o resultado, não é responsabilidade sua. Você não é responsável pelo que vai acontecer depois do convite. Posso ouvir um amém? Paulo disse, eu plantei, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Você faz o convite e Deus se encarrega de todo o resto. Você só tem o compromisso de lançar a semente. Você não se preocupa se a semente vai germinar ou não. Essa tarefa é do Senhor. Você nunca sabe o que vai acontecer depois de um simples convite, depois de uma simples semente lançada. Alguns meses contei uma história e eu trouxe ela de novo porque muita gente me pergunta sobre ele. Hoje eu trouxe a foto. Tem um podcast nos Estados Unidos chamado Jesus People, e ele leva lá pessoas do mundo do ocultismo que se converteram. É um podcast com histórias bem pesadas. Lá estava então um ex-satanista, e eu trouxe aqui esse podcast, se vocês quiserem, tirem foto, entra lá, tem uma cara de ex-satanista, e que está sendo liberto, não, já foi todo livre. E ele está contando ali como ele se converteu. Olha a história dele. Alguns anos atrás, ele era o líder de todas as igrejas satanistas na Austrália, e ele falava de 20 mil membros nessa igreja. E eu não lembro exatamente o número de igrejas, mas era um número muito alto. E ele estava nesse programa de rádio, ele estava dizendo aquilo que ele acreditava, aquilo que ele fazia, e que ele não gostava de tocar em ninguém, e que ninguém tocasse nele, já há muitos anos, não gostava de que as pessoas se aproximassem muito e tocassem nele. E quando terminou esse programa de rádio, quando ele saiu na sala desse local, veio uma senhora pequenininha, atravessou todo aquele estúdio, e sem que ele pudesse se defender, abraçou ele pela cintura, e deu um abraço nele bem apertado. E ele disse, o amor que eu senti naquele abraço, eu nunca tinha sentido em toda a minha vida. Ela deu um passo para trás, e a única coisa que ela disse, Jesus te ama e tem um plano para a tua vida, e foi embora. Meses depois, ele está na igreja dele, sozinho, fazendo sacrifícios lá na frente no altar. Ele diz que ele olha para a porta e de repente o lugar se ilumina de uma maneira que ele jamais tinha visto, uma luz muito forte. Vem um homem de branco caminhando, ele não sabia quem era, e quando se aproximou dele, o homem disse, eu sou Jesus. E olha só o que ele falou, esse é o meu ponto desse testemunho, deixa eu até me arrepiar de contar essa história. Ele falou, a única razão pela qual eu tinha certeza que aquele homem de branco era mesmo Jesus, porque o que eu senti na hora que ele entrou, foi exatamente a mesma coisa que eu senti quando aquela mulher me deu um abraço meses antes. Eu amo como Jesus faz as coisas. Um abraço, mais uma semente. Que semente Deus quer que você lance no seu dia a dia? Talvez pagar o café para alguém, talvez ser generoso com alguém, orar por uma pessoa, talvez seja sair daqui e fazer uma ligação para alguém que há muito tempo você não fala, talvez seja fazer um convite para alguém, e esse convite pode ser despretensioso, do tipo, se você quiser passar lá, ou pode ser, eu vou estar na frente da tua casa às 8 da manhã. Mas eu moro lá na Restinga, estou lá.
Mas eu moro em Eldorado, estarei lá. Eu moro na praia, eu vou te buscar. Esse é o tipo de semente que alguém pode plantar. Minha pergunta é essa: que tipo de semente Deus está nos pedindo? Porque nós não controlaremos o resultado. Se nós não controlamos o resultado, nós também, ponto 4, não precisamos convencer ninguém de nada. Nós não precisamos convencê-los. Alguns de vocês ficam preocupados: mas eu não sei o suficiente. Deixa eu te dizer, meu irmão, você não precisa ser um teólogo, você não precisa ser um estudioso, você não precisa ter 200 anos de convertido, não, você só precisa fazer um convite. Porque o resultado desse convite não vem de você. Veja. Eu chamei o aplicativo e o aplicativo veio até perto e cancelou. Aí o outro demorou um tempão para chegar, 5 minutos, e também cancelou. E eu com ela no colo, dormindo assim, desmaiada, aquele negócio. Aí uma terceira pessoa aceitou, e quando aceitou eu vi que era uma mulher, eu já vi um sinal. Aí quando eu fui entrar no carro ainda caiu a bolsa. Eu segui com ela, puxei assim, eu estava cansado, eu falei, eu não vou falar nada. Mas daí quando eu sentei, eu simplesmente só larguei, sem compromisso nenhum. Eu falei, deixa eu te falar, eu sou crente, hoje de manhã eu estava orando, Deus me deu uma palavra, e eu acho que é para ti que eu tenho que entregar essa palavra. E ela encostou o carro, virou para trás chorando e falou, pastor Maurício, eu te conheço. Aí ela me contou que há 2 anos atrás ela frequentava a igreja, parou de frequentar. Eu entreguei e quando ela falou isso, assim, gente, aí vem a alegria, um rio fluiu dentro de mim, porque daí um pouco era profecia de Deus, um pouco era profetada minha. Assim te diz o Senhor, e assim te digo eu. Já comecei a lascar logo ali uma rajada de língua estranha. E ela disse, hoje de manhã, eu amo como o Senhor faz as coisas. Hoje de manhã eu orei e perguntei, Senhor, será que tu ainda tens alguma coisa para mim ou comigo? Me dá um sinal. Deus está procurando
corações abertos para fazer um simples convite. Eu fiz o convite, falei, domingo agora, vem e vê. Eu escrevi essa mensagem essa madrugada. Ontem, eu estava num casamento, olha só, as pessoas estão caindo de maduro, elas querem Jesus. Ontem eu fiz um casamento, só queria comer quieto. E um casal falou, pastor, nós queremos falar contigo, eu nem conhecia eles. Olha, a gente quer dizer que nós só estamos precisando de uma palavra tua. Faz 2 anos que nós não vamos na igreja. Tá bom, tem uma palavra minha, vem e vê. Eu falei para eles, tá bom, amanhã eu vejo vocês no culto. Eles falaram, tá bom. E hoje de manhã, eles vieram no culto das 9. Eles estavam aqui no culto das 9. Um simples convite, tá bom. Vocês querem uma palavra? O povo quer uma palavra? Tá bom, tá aí a palavra. Vem, pode vir. Convidado especial, banco especial, sentaram lá em cima, lá no fundo. Momento especial. Por quê? Porque nós não precisamos convencer ninguém de nada. Você não precisa explicar, você não precisa muitas vezes ficar pregando muito. Você precisa simplesmente dizer, olha para mim, vem e veja o que aconteceu na minha vida. Quinto e último para terminar. Antes de você convidar, essa é a parte boa, antes de você convidar alguém, Jesus já os viu. Antes de você convidar, Jesus já os viu. Filipe chega para Natanael e fala, Natanael, encontramos o Messias, é o Jesus, o filho do José. Ele falou, tá maluco? Nazaré, meu amigo, super cético, não tem nada para vir de Nazaré. E aí então quando ele vem até Jesus, Jesus diz para ele, agora veja um israelita, que é honesto, que é uma pessoa de bem. E ele fala, eu te conheço da onde? Da onde que você me conhece? Ele está todo altivo, todo cético. E aí Jesus vem com uma palavra de conhecimento que deixa o cara derrubado. Ele diz, eu te vi quando você estava debaixo da figueira, antes de Filipe te convidar. Eu amo que Deus faça isso com cada uma das pessoas, porque Ele já viu a pessoa antes do convite e antes dela vir aqui. Como eu sei disso? Várias e várias vezes vocês trazem convidados aqui no culto, vocês estão com medo, e sabe o que eles dizem? Essa palavra foi toda para mim. Outros viram para vocês e dizem assim, você contou a minha vida para ele? Eu poderia ser o pregador mais eloquente, mais inteligente do mundo, isso jamais seria possível. Sabe por que esse tipo de coisa acontece, meu irmão? Porque antes de você convidar, Jesus já viu essa pessoa debaixo da figueira. Ele já estava lá. Em 1934, é uma história muito boa, eu preciso repetir ela pela 3ª vez nos últimos 5 anos. 1934, um homem chamado Albert McMakin, era um discípulo de Jesus fiel, estava com 24 anos e trabalhava numa fazenda de laticínios. Os donos da fazenda tinham um filho, um adolescente, e esse camarada ia no culto sempre. Albert ia nos cultos, convidava o adolescente que nunca queria ir. Ele é aquele tipo de crente que lança semente para tudo quanto é lado. Ele pegava o seu pequeno caminhão e atravessava, ia de casa em casa, enchendo as pessoas até para levar no culto. Naquele dia ele teve uma brilhante ideia. Assim como aqueles irmãos fizeram o culto na minha casa, para que eu fosse no culto, ele disse para esse adolescente, olha, na volta eu deixo tu dirigir o caminhão se tu for no culto. Aí ele foi no culto. Naquele dia estava pregando um evangelista muito famoso chamado Mordecai Han. E no final o adolescente levantou a mão e entregou a vida para Jesus. Um adolescente simples, ninguém sabia quem ele era. Anos depois, descobriram quem era esse adolescente. Billy Graham, o maior evangelista de todos os tempos. É por isso que todo historiador, quando fala de pregação do evangelho, eles não se referem prioritariamente a Billy Graham. Eles falam de Albert McMakin, com um pequeno convite, uma pequena semente, afetou a vida de centenas de milhares de pessoas, por causa da conversão de Billy Graham. Vem e vê, venha, veja, as pessoas estão clamando, as pessoas estão convivendo com você, é o seu vizinho, é o seu colega de trabalho, são os seus parentes, seus primos, seu pai, seu tio, as pessoas que sentam diariamente na sua frente por conta do seu trabalho, e eles abrem toda a sua vida, eles só estão clamando, eles nem sabem disso ainda, só estão clamando por um pequeno convite, do tipo, vem e vê. Eu vou terminar com essa história, te dando uma prova de que isso é verdadeiro. Se tem uma pessoa, e eu estou falando sinceramente isso, se tem uma pessoa hoje que eu conheço, que é muito, muito evangelista, no mesmo nível de Billy Graham, essa pessoa é Janine, minha esposa, estou falando sério. Onde ela vai, ela muda o lugar, e ela está pregando o evangelho, está sempre pregando para alguém. E hoje ela está de aniversário ainda. Se alguém quiser dar um parabéns para ela no final, dê parabéns para ela. E está aceitando presentes também.
Aí, alguns meses, ela foi em uma loja comprar algumas roupas, foi bem atendida, e como de praxe, ela conversou com o vendedor e disse para ele: olha, uma igreja, vai na minha igreja, tal, mostrou para ele. E eu não sei que ponto da conversa, ele falou que tinha um grupo de WhatsApp de todos os funcionários da loja. E ela, eu não sei que ponto ela teve a brilhante ideia de dizer: me deixa eu gravar um áudio aí no teu grupo, convidando então toda a loja para ir lá. E ela gravou um áudio: ó, eu sou lá da igreja tal, e está aqui, vão lá visitar se você quiser, você é meu convidado especial, vai ter um lugar especial, fala meu nome na entrada. Sexta-feira agora ela voltou na loja, e o jovem, o vendedor, trouxe e apresentou para ela a dona da loja, e a dona disse: eu ouvi o teu áudio no grupo de WhatsApp, eu já fui na Brasa Church, eu estou frequentando, e eu já levei minhas amigas lá. Um simples convite, um simples vem e vê, vem e vê. Por isso, para a gente não perder aqui aquilo que o Espírito Santo está falando no seu coração, eu vou convidar você agora para fechar os seus olhos, aí sentado, por 60 segundos, e perguntar para o Senhor: quem são os nomes das pessoas que você quer que eu encontre, Senhor? 3 nomes. Peça para o Senhor 3 nomes. O nome de 3 pessoas que o Senhor quer que eu encontre. No meu trabalho, na minha faculdade, na minha escola, na minha família, na minha vizinhança. 3 nomes, Senhor. Peça para Ele falar agora. E fique em silêncio. Deixa o Senhor falar com você. Agora, para não perdermos isso, puxa o seu celular do bolso e anota os 3 nomes aí, materializa isso, anota os 3 nomes aí, e você vai se comprometer com o Senhor, de durante toda essa semana, orar por esses nomes, e encontrá-los no meio da multidão. Em algum momento você vai pedir para o Senhor a oportunidade de ouro, de fazer um pequeno convite. Vem e vê, anote aí, anota esses 3 nomes aí no seu celular, para você não se esquecer disso. E agora, nas próximas 3 semanas, nós teremos uma série que pode mudar definitivamente a vida e a história de muitas pessoas, e você pode se tornar um canal de transformação na vida dessas pessoas. João Batista apontou Jesus para os discípulos, André levou Pedro até Jesus, Jesus teve um encontro com Felipe, Felipe teve um encontro e convidou Natanael para ver Jesus, Albert McKay levou e fez um pequeno convite a Billy Graham, Janine fez no WhatsApp um convite. A pergunta que eu quero fazer: e você? Quem você vai encontrar no meio da multidão e fazer um convite? Se você crê nisso que você ouviu hoje, vamos todos ficar de pé, terminarmos esse culto. E se você quiser dizer para o Senhor um forte sim, coloque a mão no seu coração que eu vou orar por você. Alguns de vocês, escutem o que eu vou dizer, estão enferrujados. Alguns de vocês estão liderando o BC Grupo, estão servindo na igreja, estão acreditando que isso é tudo que Deus quer de você. Hoje você veio aqui para ouvir: Deus tem planos maiores. Ele quer aquecer as suas turbinas, quer desenferrujar você e levá-lo a ser intencional em compartilhar o Evangelho. Assim como aquele grupo de adolescentes impactou a minha vida, eu oro para que você também se coloque na brecha e seja usado pelo Senhor. Muitos de nós têm compartilhado filmes, têm compartilhado séries, têm sido intencional em referenciar restaurantes. Eu oro para que, com uma motivação infinitamente maior, você compartilhe o reino de Deus com quem você conhece. Feche seus olhos. Se você quiser dizer para o Senhor: eis-me aqui, conta comigo, coloque a mão no seu coração. Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado por todo esse dia, nas 5 reuniões que nós tivemos aqui hoje. Eu oro por cada irmão que está aqui hoje, encha-os de coragem agora, que todo medo, toda covardia se dissipe agora em nome de Jesus. Dá-nos, Senhor, autoridade no teu nome, espírito de ousadia e intrepidez para fazer a tua luz avançar em meio às trevas. É o que nós oramos crendo em nome de Jesus. Amém, amém. E toda a igreja comigo diga amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Se você puder pedir para a pessoa que está do teu lado e diga: meu irmão, você estava muito enferrujado. Vamos entrar em ação essa semana. Vamos convidar geral.
Deixa Deus te usar. Vire para outra pessoa e diga para ela: Deus te deu espírito de ousadia, Deus te deu espírito de coragem. Deixa Deus te usar, meu irmão. Nós vamos terminar cantando essa música agora. Eu te convido a encher os seus pulmões e já começar saindo daqui, distribuindo convites. Tem muitos lugares vazios aqui. Levante a sua mão se tem um lugar vazio do seu lado, por favor. Se tem um lugar vazio do seu lado, levante a sua mão. Toda a galeria está vazia, gente. Esses lugares serão preenchidos com convidados de cada um de vocês. Amém? Deus abençoe. Até a semana que vem. Tchau.